Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer agora essa questão que diz o seguinte: uma indústria produz malhas de proteção solar para serem aplicadas em vidros de modo a diminuir a passagem de luz a partir de fitas plásticas entrelaçadas perpendicularmente. Perpendicularmente quer dizer aí 90 graus, tudo bem? Nas direções vertical e horizontal, são aplicadas fitas de 1 milímetro de largura. Então, nós temos aqui, o pessoal nos desenha aqui embaixo, nós já conseguimos perceber aqui, ó, que a largura dessas fitas corresponde a 1 milímetro. Tudo bem? Tal que a distância entre elas é de D-1 milímetros. Vamos entender isso daqui, ó. Olha só, essa distância aqui, ó, pessoal, que vai daqui de cima até aqui embaixo, está sendo dito que é um certo valor D, tudo bem? Como nós temos que a largura aqui, ó, dessa fita corresponde a 1 milímetro, a distância entre as fitas aqui, ó, você concorda comigo que essa distância entre as fitas que nós temos aqui, ó, é, no caso, essa distância D menos 1 que nós temos aqui, beleza? Então, essa distância aqui, ó, entre as fitas aqui, esse vão aqui, ó, é de D menos 1, tudo isso daqui, ó, em milímetros, beleza? Tá? Conforme a figura nós temos então isso daqui. Aí continua dizendo assim, ó, o material utilizado não permite a passagem da luz, ou seja, somente o raio de luz que atingir as lacunas deixadas pelo entrelaçamento consegue transpor essa proteção. Então, pessoal, se a luz incidir nessa região em preto, a luz não irá passar, tá? Agora, se a luz incidir nessa parte em branco, a luz irá passar tranquilamente, beleza? Aí continua assim, ó. A taxa de cobertura do vidro é o percentual da área da região coberta pelas fitas da malha, que são colocadas paralelamente à borda do vidro. Então, vamos supor que a borda do vidro esteja aqui assim, nós vamos colocar, então, nesse sentido aqui, ó, essas malhas, beleza? Então, continua assim, ó. Essa indústria recebeu a encomenda de uma malha de proteção solar para ser aplicada em um vidro retangular de 5 metros de largura por 9 metros de comprimento. Essas duas informações, elas não serão importantes para a resolução dessa questão. Você já vai entender por quê, tá? Aí continua assim, ó. A medida D, então a pergunta é essa medida D que nós temos aqui, tá? É essa distância aqui, tá? Em milímetros, para que a taxa de cobertura da malha seja de 75%. Então, essa taxa de cobertura, ou seja, a área ocupada aqui no vidro pelas faixas pretas, deve corresponder a 75% da área total, ou seja, será a área de cobertura, ok? Então, pessoal, se nós fizermos uma divisão da seguinte forma, olha só, estou dividindo aqui, ó, o vidro, todo ele aqui, ó, no caso essa malha retangular, em quadrados. Reparem que os quadrados aqui que eu estou colocando, eles pegam sempre uma parte em branco e uma parte em preto. Concorda comigo? Olha os 4 quadrados que eu desenhei aqui, ó. Existe a parte em branco e a parte em preto. Ou seja, para cada um desses quadrados que nós tivermos, que eu estou desenhando aqui, para cada um desses quadradinhos, existe uma região aqui, ó, livre, que passa sol, tá? Passa luz, e uma região aqui em preto, tá? Que não passa luz, ou seja, bloqueia essa luz. Reparem que eu fiz aqui um mosaico que ficaria dividiria, no caso, toda a extensão do vidro em quadrados exatamente iguais, tá? Tem a região preta e a região branca, região preta e região branca, região preta e região branca. Tudo bem? O que acontece, pessoal? Olha só, essa região branca aqui, ó, ela deve corresponder a 25% da área que nós temos para cada um desses quadrados em amarelo, enquanto que essa área preta aqui, ó,
a área de cobertura deve corresponder a 75% da área que nós temos aqui para o quadrado amarelo. Beleza? Então vamos fazer uma regra de 3 que aborda isso daí, mas primeiramente vamos colocar ali o desenho para você entender o que é que eu fiz, entender aqui o raciocínio, tá? Nós temos então mais ou menos isso daqui, beleza? O que nós temos? Nós temos aqui ó, a área que é coberta pela fita, tá? E nós temos, no caso, nessa região aqui, ó, a área que passa luz. A área que passa luz, ou melhor, a área total aqui, ó, reparem que o seu lado aqui, ó, corresponde exatamente igual ao valor D, exatamente igual a esse valor D, ou seja, tudo isso daqui, ó, o lado aqui total que nós temos, é o certo valor D que nós queremos saber. Enquanto que, olha só, como nós temos aqui, ó, o espaço em branco possui um comprimento D menos 1 milímetro. Ou seja, aqui nós vamos ter o D menos 1 milímetro e aqui também D menos 1 milímetro. Beleza? Então, olha só, pessoal. Se eu considerar a área desse quadrado inteiro aqui, ó, 100%, nós vamos escrever assim. Ó. Então, 100% da área corresponde a esse quadrado total. É um quadrado que tem lado D. Ou seja, essa área aqui ó, é D vezes D, D elevado ao quadrado. Beleza? Enquanto que a área em branco aqui, onde passa a luz, deve corresponder a apenas 25% da área total aqui. Ou seja, 25% dessa área em branco, que é um quadrado de lado D menos 1. Ou seja, corresponde a uma área D menos 1 vezes D menos 1, que é D menos 1 elevado ao quadrado. Beleza? Então, o que acontece? Ó? Na multiplicação cruzada, aqui nós vamos resolver essa regra de 3. Antes disso, nós poderíamos apenas simplificar aqui, ó, dividindo o 100 e o 25 por 25. Nós vamos ficar com 1 aqui, e o 100 dividido por 25, nós ficaremos com o 4. E na multiplicação cruzada, nós vamos ter o seguinte, ó, 1 que multiplica o D ao quadrado, teremos o D ao quadrado. Enquanto que o 4 que multiplica D menos 1 ao quadrado, teremos 4 que multiplica D menos 1 elevado ao quadrado. Tudo bem? Como nós temos a multiplicação aqui, ó, esse D menos 1 ao quadrado ele pode descer dividindo. Nós vamos ter, então, D ao quadrado dividido por D menos 1, todo ele elevado ao quadrado. Pessoal, é mais simples resolver aqui do que fazer aqui o produto notável. Embora o resultado, claro, né, ele daria o mesmo. Como esse aqui desceu dividindo, nós ficamos com isso daqui igual a 4. Agora, repare o seguinte, tanto o numerador como o denominador, eles estão elevados ao quadrado. Então, eu poderia fazer simplesmente o seguinte, ó, colocar aqui uma fração, tá, no interior do parênteses, e toda ela elevada ao quadrado. E nós teríamos, então, o numerador apenas o D e o denominador o D menos 1, tá? Isso tudo igual a 4. Por que isso, Ferreto? Olha só, esse quadrado que nós temos aqui, ele irá para o outro lado, ou seja, nesse 4 aqui, ó, extraindo a raiz. Raiz quadrada de 4, o resultado é 2. Vamos ficar apenas com o 2 positivo, já que nós estamos tratando aqui de distância. Então, não seria correto colocar o 2 negativo, tá? Então, nós vamos ter aqui, ó, que o D dividido por D menos 1 é igual a raiz quadrada de 4, que o resultado é 2. E esse D menos 1 que está aqui no denominador, todo ele passa multiplicando aquele ali, e nós vamos ter então que o D é igual a 2 que multiplica D menos 1, nós teremos o 2 que multiplica o D menos o 2. Cuidado, né? Agora, pessoal, olha só. Vamos passar esse D aqui para o lado direito, fica 2D menos o D,
nós ficamos com o D positivo. E esse menos 2 vamos passar para o lado esquerdo, ele passa 2 positivo. Ou seja, resolvendo essa equação aqui, ó, nós encontramos o valor do D. E essa distância vale 2, no caso 2 milímetros, tá? Se nós formos analisar aqui as alternativas, nós encontraremos a alternativa correta no item A. Beleza, pessoal? Um abração e bons estudos aí para todos vocês.